Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira trago um episódio novo falando sobre maternidade, criação e a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Quero agradecer primeiro aqui a todas as pessoas que contribuem no Catarse para que esse podcast se torne mais viável financeiramente. Muito obrigada à nova contribuidora, a Bruna Musselin, e também a Suelen Seabra, Priscila Façanha, Juliana Valone e todos os outros que acreditam aqui comigo nesse podcast. Se você também gosta do conteúdo aqui, quer dar mais uma força, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa. A partir de apenas R$10 por mês, você já pode ajudar a pagar os profissionais envolvidos nesse podcast, que tem o editor, a pessoa que grava, responsável pelos cards de divulgação dos episódios, e também a pessoa que faz a produção dos programas, que me ajuda a pesquisar sobre o assunto, juntando bastante informação aqui para eu ler e estudar antes de gravar. Ou seja, tem muita gente envolvida para conseguir colocar esse programa de pé, e por isso peço para você que gosta aqui do nosso conteúdo, que acha que esse programa te ajuda de alguma forma, para apoiar essa campanha. E dependendo do valor que você contribui, recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. E para quem quiser saber, né, quem são esses parceiros nossos, é só ir lá nos destaques no Instagram, que é no @agenteconversa, e por lá eu explico tanto sobre essa campanha, quanto também esses parceiros. Então vai lá rapidinho, se preferir entra no meu link na bio, lá no Instagram, que em poucos cliques você já chega até lá no Catarse. Mas se você não puder contribuir por enquanto, ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, porque isso já faz toda a diferença. E outra coisa, gente, lembrando que esse episódio está sendo gravado à distância por conta da quarentena, então o som pode estar um pouco diferente aí do que você está habituado a ouvir também. No final desse episódio tem um quadro Organiza Aí, com dicas de organização da casa e da vida, com uma personal organizer. Talvez tenha dicas boas aí, né, para essa fase de quarentena, se você estiver no pique de organizar aí sua casa. E também tem dicas da semana, onde a gente sugere filmes, livros, séries para você. Então a convidada sempre sugere alguma coisa aqui para vocês também. E tem o quadro Fala Lá em Casa, que é um espaço para você nos contar um pouco da sua experiência, enviar perguntas, elogios, críticas. Para isso é só enviar um áudio pelo Telegram. Se você ainda não tem aí, é só baixar, é um aplicativo de conversa como o WhatsApp, está cada vez mais sendo conhecido, né? E aí lá na busca você coloca @agenteconversa, que eu apareço lá. Também pode mandar mensagem por direct no Instagram, se preferir. Então lembrando que o Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Vamos então para o assunto de hoje. Mindfulness e Mindful Eating. Sabe aquela sensação que todos nós já tivemos alguma vez na vida de que o tempo está correndo, está voando? Quem nunca passou umas páginas aí lendo um livro e teve que voltar para reler porque viajou longe, ou até mesmo dirigindo, nem percebeu que passou uma parte do caminho? Ou então perde a chave do carro, o celular 500 mil vezes no dia, né? Porque não prestou atenção no momento que colocou em cima de algum móvel. Parte dessa aceleração e desatenção pode ser porque a gente não vive o presente como deveríamos. Vivemos pensando no que já foi, no que temos que fazer, nos problemas a resolver, e aí que acabamos fazendo tudo no piloto automático. Muitas vezes sem nem perceber o que estamos fazendo, por não estarmos plenamente conscientes. Um estudo da Universidade de Harvard afirmou que durante 47% do tempo a nossa mente está totalmente distraída. Isso mostra que perdemos metade da nossa vida sem realmente vivermos no presente e perdendo momentos importantes. Além de ficarmos mais ansiosos e estressados e, consequentemente, produzirmos menos. Mindfulness promete te ajudar a perceber que você entrou no modo zumbi e te ajudar a sair dele. Ou melhor, nem entrar nele, né? No início pode ser difícil, desconfortável, mas depois dizem que é transformador. Eu ainda não fiz, também vou conhecer aqui com vocês sobre essa técnica. E a gente vai falar também de Mindful Eating, que é comer com consciência. É difícil comer de forma racional, né? Nessa cultura em que tem abundância de alimentos.
nessa cultura obcecada por dietas e cheias de culpas e condenações. Mindful Eating não é dieta, não é perder peso a qualquer custo, nem se privar do que gosta. É comer com intenção e atenção, sem exageros e com saúde. É mudar o estilo de vida. Para conversar então sobre esse assunto, eu convidei aqui a Paula Teixeira, que é diretora do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Bem-vinda, Paula. Conta aqui pra gente quem está nos ouvindo, né? Quem é você? Olá, Thaís. Então, eu queria primeiro agradecer o convite. É sempre uma felicidade para mim falar sobre esse assunto e todas as oportunidades a gente faz questão de encaixar na agenda para a gente poder levar isso para mais pessoas. Então, eu agradeço você primeiro e também a sua audiência e o seu trabalho de estar se interessando por esse assunto e levando isso para esse momento específico agora também que a gente está passando, que talvez a gente esteja em casa e precisando às vezes de mais recursos para atravessar essa ponte que a gente está passando. Ela vai passar, mas às vezes a gente precisa um pouquinho mais de ajuda. E então eu sou médica, sou diretora e cofundadora do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Eu sou instrutora profissional de Mindfulness e de Mindful Eating também, em alguns protocolos, que é a maneira da gente se formar, né, para receber essa habilitação para trabalhar com Mindfulness. Então, eu sou formada no protocolo Mindful Self-Compassion, que é o protocolo criado pelo Chris Germer e pela Christine Neff, daquele livro, eu não sei se vocês conhecem, se chama Autocompaixão, é o mais famoso, assim, que ela escreveu. E também sou formada em vários protocolos de Mindful Eating, incluindo o Eat for Life, que é da Lynn Rossi, é uma psicóloga que é a atual presidente do Centro Americano de Mindful Eating, e também professora em treinamento do protocolo da Jan Chozen, que a gente tem bastante pessoas que gostam e já leram os livros dela aqui no Brasil. Ela é uma monja e era pediatra, não atua atualmente, mas são esses esses 3 protocolos base, né? Então, acho que sobre mim é isso, mas acho que mais importante do que isso, antes de ser professora, eu fui alguém que fui tocada por essa prática e por isso me interessei a aprender para poder passar para as pessoas. Eu acredito que quando a gente passa a conseguir habitar o centro da nossa própria vida, que isso é o que traz de volta para a gente essa habilidade chamada atenção plena ou mindfulness, a gente passa a ter mais capacidade, mesmo quando a gente está dentro lá do olho do furacão. E esse nome, o que significa o nome? Vamos começar por ele? Vamos lá. Então, mindfulness em português é traduzido como atenção plena, mas a raiz da palavra em Pali, ela também quer dizer relembrar. E eu gosto bastante dessa definição, porque atenção plena, a gente pode se confundir com simplesmente um treinamento de foco. E longe disso, mindfulness não é simplesmente um treinamento de foco. Qual seria a diferença? Tipo, se a gente observar os animais, né, a gente tem uma lagartixa na parede, por exemplo, você pode perceber que ela vai estar 100% atenta nos seus movimentos. Mas isso não quer dizer que ela está mindfulness ou ela está praticando mindfulness. E esse relembrar, ele traz para a gente mais essa noção para que a gente consiga executar uma coisa que a gente chama de metacognição. O ser humano é o único ser que a gente tem no planeta Terra que pensa sobre si mesmo. Então, a gente pensa sobre a gente. E relembrar é a gente conseguir notar que existe esse eu observador, que na verdade sou eu, e existem todos esses pensamentos, sentimentos e sensações corporais que não param nunca de acontecer. O problema de hoje em dia é que a gente se perde nesses pensamentos, sentimentos e sensações e não relembra que dentro de mim existe essa pessoa que está olhando tudo isso acontecer e que quando a gente resgata essa habilidade de observar o que acontece, pensamento, sentimento e sensação, a gente volta para esse lugar mais centrado que existe dentro da gente e que a gente pode cultivar. Mindfulness também é uma habilidade, ou seja, é uma característica psicológica. Não é nada filosófico, é óbvio que a gente tem a base do mindfulness e de onde ele surgiu, da cultura ocidental e também da tradição ocidental
das tradições ocidentais meditativas. Mas mindfulness, para a gente, do jeito que a gente trouxe para o nosso universo, também foi descoberto como uma habilidade. A boa notícia disso é que a gente pode treinar. 70% da nossa capacidade de estar atento, ela pode ser treinável. 30% é genética. Então tem algumas pessoas que nascem aí com uma sorte maior, mas a gente tem essa boa notícia que a gente pode treinar esse estado, que é ele que vai trazer todos esses benefícios que a gente tem lido por aí sobre esse assunto. E esse treino, então, é possível com qualquer pessoa. Ele deve ser difícil, né, no começo, mas depois realmente vira algo automático? Assim, automático, fugindo do automático, né? Mas essas técnicas acabam sendo naturais, depois a gente consegue fazer de uma forma natural, sem ficar se concentrando tanto? Com certeza. Eu vou te dar uma palavra, né, que é mais fácil, que a gente às vezes fala, vai se tornar automático. O que a gente fala é possível que a gente incorpore, né, bem o que você falou, tornar natural, que seja algo nosso. Sim, é totalmente possível que isso aconteça. Na verdade, esse treino, eu costumo dizer que ele é simples, talvez não seja tão fácil, porque na nossa cultura a gente está bastante acostumado a viver no piloto automático. Até porque nós temos muitas informações, nós somos multitarefa, mas o que os estudos mostram, esse que você falou, ele é super importante, e nesse mesmo estudo, eles também perceberam que logo depois desse, eles fizeram um outro estudo em que as pessoas, em um aplicativo, elas respondiam quando elas estavam presentes. Então o aplicativo, ele se acionava em alguns momentos do dia e ela respondia se estava atenta ao que estava fazendo ou se a mente estava perdida. O que esse estudo mostrou é que quando as pessoas tinham mais tempo de presença, elas eram mais felizes, mesmo que tivesse acontecendo problema na vida delas. Numa participante do meu grupo de Mindfulness, ela trouxe exatamente isso essa semana. Achei bem interessante. Ela trouxe esse aspecto, ela falou, olha, tá acontecendo muita coisa na minha vida, mas o dia que eu tava super distraída e parece que em outro lugar, fora do meu corpo, eu tava sofrendo bem mais do que o dia que eu tava ali presente, sentindo, não que eu não tava com desconforto, mas eu tava comigo. E isso me trouxe, de alguma maneira, um alívio daquilo tudo que eu tava passando. E o que eu queria saber, até você falando sobre isso, me veio na cabeça, eu já ouvi sobre mindfulness, que quando a pessoa vive o presente, ela acaba tendo menos problemas, né? Percebe que tem menos problemas do que acha que tem. E você me falando exatamente esse caso, né? Dessa pessoa comentando que ela é mais feliz por estar mais presente, tem essa ligação. E por quê? Assim, porque a pessoa, não sei, eu imagino que a pessoa vivendo o presente, ela não traga, por exemplo, problemas, aqueles e se, né? E se isso acontecer? E se aquilo for, né, coisas do futuro que a gente acaba se preocupando antecipadamente, então trazendo o problema, né, aquele problema que às vezes nem existe, talvez nem venha existir, a gente acaba se preocupando antes. E talvez a gente vivendo o presente, o agora, a gente consegue ter acaba tendo uma noção de que os nossos problemas nem são tantos assim? Tem alguns mecanismos que mediam esse bem-estar, né, essa boa qualidade do mindfulness. Eu vou comentar alguns com você, mas tem exatamente a ver com isso que você falou. Então, eu vou começar falando que, obviamente, esse ponto que você trouxe é o principal. Então, quando a gente se atém ao que está na nossa frente, ou as tarefas que a gente decidiu executar naquele momento, isso pode evitar que a gente entre no que a gente costuma chamar no mindfulness de segunda flecha, ou segundo sofrimento. Então a gente gosta de falar aquela frase assim, né? Talvez a dor seja inevitável, mas talvez o sofrimento possa ser opcional. Então, sabe aquela situação? Por exemplo, a gente tem marcado, por exemplo, um evento que vai ser em setembro, só que a gente está na época da quarentena. Vamos dar um exemplo assim que a gente está vivendo. Aí a gente não sabe se vai ter inscrito, se vai ter pessoas, se vai ter dinheiro para fazer, se a pandemia vai até lá. Então,
se a gente se desloca para esse futuro, a gente está trazendo para o nosso presente, ou seja, para aquele momento que eu não vou conseguir resolver nada disso, a gente está deslocando aquele sofrimento para o agora. E existe um ditado taoísta que diz assim, né, o que não tem remédio, remediado está. Então, o convite do mindfulness, nesse sentido de mediação, de diminuição do sofrimento, é que a gente não fique criando isso que a gente chama de espiral descendente. O espiral descendente, inclusive, ele está ligado com doenças mentais como a depressão. É um exemplo de você tropeça numa pedra. Qual é o fato? O fato é que você tropeçou numa pedra. Mas, se a gente não estiver atento, esse fato único, né, que seria o sofrimento inicial, né, a dor, ela pode virar, eu não consigo nem levantar o pé para passar essa pedra. Como que eu vou conseguir um emprego novo? Eu vou sempre ser assim. Isso, para mim, é um fracasso. Ou seja, era uma pedra, né, só que a gente andou até muito mais para frente. E aí, o que eu queria dizer para as pessoas que te escutam é que, assim, isso é normal, que aí a gente vem para a segunda parte desse benefício do mindfulness. O nosso cérebro funciona assim. Se a gente não tiver treinando essa habilidade de sair do piloto automático, no piloto automático é isso que o nosso cérebro vai fazer. Então não é culpa sua, não é alguma coisa que acontece só com você porque você é pessimista. Isso acontece porque o nosso cérebro e os seres humanos, eles foram criados para sobrevivência. E isso faz com que a gente tenha um viés cognitivo pro negativo. A gente gosta de falar no mindfulness assim, o nosso cérebro ele é velcro para as coisas ruins e teflon para as coisas boas. Então, quando a gente se depara com, nesse caso, por exemplo, eu tropecei numa pedra, e isso me trouxe um sentimento de tristeza, o meu cérebro não vai buscar um sentimento de alegria para rebater a tristeza. A natureza dele é trazer um pensamento ou um sentimento parecido com aquele que a gente teve. Então isso é que gera o espiral descendente. O que a gente pode fazer com o mindfulness não é evitar de ter tropeçado naquela pedra nesse nosso exemplo, mas é parar essa espiral, quando a gente se torna presente e a gente fala, não, calma, qual que é o fato? O fato é tropecei numa pedra. As outras coisas são histórias, são apenas pensamentos. Esse é o convite principal. E isso faz com que a gente desative no nosso cérebro, né? Não desative, mas equilibre esse sistema que a gente chama de sistema vermelho, que é o sistema de ameaça, que ele ajuda, né? Então o mindfulness ele ativa um outro sistema junto com a autocompaixão, que é o sistema filial, que é o sistema de conexão e é o sistema que ajuda de maneira neurocientífica a gente equilibrar os três sistemas. Eu não falei do outro, né? Que é o achievement, que é o de conquista, mas que a gente consiga viver no momento presente. Então, basicamente, são alguns desses principais mecanismos que mediam essa sensação de felicidade, mas não essa felicidade boba, essa felicidade genuína de você estar conseguindo estar na sua vida e, independente da dor, você consegue olhar para isso e se sente com mais recursos, porque uma das coisas que dá sensação para o ser humano de felicidade é que ele tenha recursos para lidar, né? Então ajuda a gente a ficar menos desesperançoso frente aos problemas, sejam eles simples do dia a dia ou os mais complexos que podem acontecer com a gente. Isso, quando falam que a gente, quando faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer 100% nenhuma, né? Que seria melhor a gente se organizar, por exemplo, estou respondendo e-mail no celular enquanto eu estou assistindo uma série, ou enquanto eu estou respondendo e-mail, eu estou ouvindo a mensagem de outra pessoa. Eu li sobre isso falando que assim, a gente não tem um aproveitamento tão bom quanto se a gente dividisse, ficasse 100% em uma das atividades e depois 100% na outra. Por quê? Assim, porque quando você pensa realmente,
Tô ouvindo aqui, tô respondendo e-mail, tô conseguindo responder tranquilamente, já tô ouvindo uma mensagem, que a gente, né, no dia a dia acaba fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Por que não tem esse mesmo aproveitamento? E a gente conseguiria realmente fazer mais coisas se a gente se organizasse, colocasse um tempo só para uma coisa e depois outro tempo só para outra? Eu queria até que você desse algumas dicas, né, práticas, talvez, assim, pro dia a dia das pessoas. Tá. É realmente uma ilusão essa ideia de que a gente faz mesmo duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz é colocar uma delas no piloto automático. Nos dias que talvez a gente esteja mais distraído, a gente vai notar que talvez não ouviu a mensagem, no exemplo que você deu, ou a gente também escreveu o e-mail no piloto automático. Fato é que o nosso cérebro tem bastante capacidade de viver no piloto automático. A gente tem um sistema cerebral que vive na lei do mínimo esforço. E isso é bom, porque imagina se a gente tivesse consciência de exatamente tudo que está acontecendo ao nosso redor e que você tivesse que estar gerenciando todas as tarefas que você faz no seu dia, inclusive se seu coração está batendo, a hora de você respirar, se você está colocando a roupa, né? A gente, obviamente, pode treinar isso, mas, em geral, o piloto automático, ele tem a sua presteza, ele serve para a gente ter uma vida mais fácil. Mas, nesse fato específico que você falou, é ilusão a gente achar que a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente consegue fazer de maneira muito rápida é alternar a tarefa. Então eu vou convidar você e o pessoal que está ouvindo o podcast a fazer um exercício rapidinho para a gente poder exemplificar isso. Por que do exercício? Mindfulness é o que a gente chama de pré-conceitual. O que significa isso? Dificilmente a gente vai saber o que é um chocolate ou uma maçã sem que a gente prove. Porque para a gente entender chocolate e maçã, a gente está observando esses objetos através da interface das palavras. O que significa isso? A gente está olhando ali a palavra maçã e ela forma uma visão, um cheiro no meu cérebro. E quando a gente não tem isso sobre mindfulness, né, que também é preconceitual, como esses exemplos que a gente deu, fica um pouco difícil. E aí eu vou pedir para você, então, assim, eu vou pedir para você prestar atenção no seu dedão da mão e no seu dedão do pé. Você vai tentar prestar atenção nos dois juntos. E aí eu vou convidar também quem tá ouvindo a fazer isso. E aí você vai me contar o que aconteceu. Então agora você pode parar, tomar algumas respirações e tentar prestar atenção na unha do seu dedão do pé e na unha do seu dedão da mão. Pronto. Eu não sei vocês, mas o que a maioria das pessoas falam quando tentam prestar atenção nesse lugar bem específico é que ela alterna a atenção, né? Então uma hora tá na atenção na mão, na unha do pé e na unha da mão. Sim, e a gente faz isso muito rápido. Como é que foi pra você, Thaís? O que você notou? Eu fiquei pensando no pé, e depois a mão. Pensei na mão, o pé. Fiquei alternando entre um e outro. Eu não consegui pensar nos 4 ao mesmo tempo. E, em geral, é assim que acontece. Então, por exemplo, às vezes a gente tá ali escutando o áudio e aí a gente desliga dele, porque talvez a gente perceba uma parte que tá menos importante. E aí a gente volta pro e-mail. Ou então aí a gente tá escrevendo ali umas palavras que já estão mais no meu piloto automático, e aí eu volto a prestar atenção no áudio, entende? Ou então a pessoa fala uma palavra que é um gatilho para você prestar atenção. Aí talvez você volte. Então, só que esse modo, ele cansa mais, porque ele desgasta mais a gente. Porque é meio como, sabe a história que a gente ouve falar de poluição visual, poluição auditiva? Mais ou menos nesse sentido. A gente está sobrecarregando o nosso cérebro, né? E ele levaria mesmo mais tempo? Por exemplo, eu demoraria, se fosse fazer separado, 5 minutos para responder o e-mail, 5 minutos para ouvir o áudio. Mas fazendo junto no levo 10, eu levaria mais tempo ou não? Isso não tem nada assim que afirme isso. Geralmente sim.
A gente tem um outro exercício, que esse a gente não vai conseguir fazer aqui, mas acaba que a gente convida as pessoas a fazerem assim workshops, né? A gente pede para as pessoas escreverem uma frase, e aí primeiro escreve toda a frase, né? Depois a gente coloca números, né? Contando as letras embaixo. E aí as pessoas costumam fazer isso com bem mais velocidade do que quando a gente pede para a pessoa colocar uma letra e aí o número. Ou seja, quando ela escreve só a frase, é mais rápido, e só a frase e depois só a sequência numérica é mais rápido do que quando ela escreve uma letra e a sequência numérica, entende? Isso mostra exatamente, exemplifica isso que você disse, leva mais tempo, e às vezes não é proporcional. Por exemplo, quando o pessoal costuma fazer a letra e o número, né, nessa sequência, eles costumam demorar bem mais. Sim, e deve ser difícil, assim, porque na nossa cabeça a gente quer fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, achando que a gente está aproveitando o tempo, né? Que a gente está fazendo mais rápido, tá com pouco tempo, então eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E pra gente desconstruir isso, né, que a gente tem na cabeça de que, tem que inclusive quem é mãe, né? A mãe faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e a gente sempre ouve isso, né? Consegue, sei lá, tá cozinhando, ouvindo um podcast, olhando o filho ali do lado, né, cuidando e pensando no que vai fazer depois. E a gente acha que dessa forma a gente tá otimizando o tempo, né? Mas pra gente conseguir, então, fazer isso, colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, sendo que a gente já tá acostumado a viver a vida dessa outra forma, como que a gente faz? Vocês fazem atendimentos? As instrutoras de Mindfulness, elas atendem, fazem um acompanhamento? É um treinamento diário? É por sessão? Né? Ou é só na sessão que você treina, depois você continua fazendo? Eu queria entender um pouco mais aqui, também quem está nos ouvindo, e esteja interessada, né, em praticar esse método. Pode falar que é um método, uma técnica, não? A gente pode usar várias palavras. Acho que você fez 3 perguntas, eu vou responder as 3. Fiz. Então, assim, a primeira pergunta, pra gente começar agora, terminei de ouvir esse podcast e quero começar agora. A dica mais valiosa é: esteja fazendo o que você escolheu fazer. Isso é a dica mais de prontidão que a gente pode ter. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver cozinhando, cozinhe. Se você estiver brincando com seu filho, brinque com seu filho. Se você estiver comendo, coma. Se você estiver respondendo e-mail, responda os e-mails. Isso vai fazer com que, primeiro, a gente utilize essas âncoras das nossas atividades do dia a dia para treinar essa habilidade mental que a gente chama de mindfulness ou atenção plena. Mindfulness é alguma coisa que a gente acessa, não é alguma coisa que a gente treina, não tá fora, tá dentro. Na verdade é um modo da gente viver. Então essa é a dica mais prática para que a gente que não entenda de nada, assim, nunca ouviu falar, não tem talvez ainda tanto desejo de práticas meditativas, desenvolver a habilidade. Então quando você estiver fazendo alguma coisa, esteja fazendo essa coisa. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que você escolheu lá assistir uma série da Netflix. Aí, de repente, no meio lá, 2, 3 minutos, você já percebe que você tá, nossa, amanhã tenho que ligar pra alguém, tenho que ver a lição. Não, peraí, agora eu tô assistindo a série. E aí, sem julgamento, com acolhimento e gentileza, a gente traz a nossa atenção de volta. Porque a gente não falou disso ainda aqui, mas eu acho que é super importante frisar que mindfulness não é uma atenção qualquer, é uma atenção específica. Lá no começo do podcast, você falou que mindful eating é comer com atenção e intenção. Mas, na verdade, isso é definição de mindfulness também. Mindfulness é a gente estar atento no momento presente, sem julgamento e com uma atitude gentil. A atitude, ela é essencial, porque se a gente, imagina, lá voltando ao nosso exemplo, eu tô assistindo Netflix, aí eu percebo que tô pensando qual que vai ser a hora da reunião amanhã. Ou seja, já não tô mais vendo a série e nem tô me dando aquele momento de descanso que eu tinha decidido, talvez, quando eu escolhi assistir a série. Ou seja, não tô fazendo nenhuma coisa nem outra. Se eu falar de uma maneira dura comigo ou autocrítica, eu tô piorando a situação. Então, vale nessa dica lembrar que é trazer a gente para aquele momento que a gente escolheu aquela atividade com gentileza
e sem autocrítica, com uma voz que a gente falaria com um amigo ou com o nosso filho quando ele não está sendo super terrível, né? Porque a gente também usa outras vozes, né? Quando os filhos estão sendo super terríveis. Então aí a gente fala assim, olha, você escolheu assistir a série agora, vamos assistir a série? A gente não vai conseguir, a reunião é amanhã. Ou a gente pode até, nesse momento de consciência, tomar outra escolha, por exemplo, olha, não, eu não vou conseguir assistir essa série enquanto eu não resolver isso. Então eu levanto, vou, resolvo aquilo e volto para a série. Então acho que essa é a dica mais imediata. Aí respondendo a sua pergunta, tá, mas se eu quiser ir um passo além, como é que eu desenvolvo essa habilidade? Então, mindfulness é uma habilidade mental, assim como também ele é uma prática. A gente o mindfulness ficou conhecido também como um sinônimo de meditação, porque todas as vezes que a gente vê uma pessoa sentada de olho fechado, a gente vai olhar para aquilo e vai chamar de meditação. Mas não necessariamente é meditação. A prática de mindfulness é uma prática atencional. Como é que a gente treina? Existem muitos áudios até em podcasts ou em aplicativos que vão ajudar a gente a treinar essa habilidade. Mindfulness é uma habilidade igual um músculo, igual a gente treina um músculo quando a gente vai na academia. Então esses áudios ajudam a gente a desenvolver essa habilidade. E isso pode ser inclusive medido. Existem escalas que a gente consegue saber, uma pessoa entrou num programa de mindfulness, quando ela sai, ela está com um nível maior de atenção plena. Mas, para quem quer começar, tem também esses aplicativos que dá para a gente se aproximar. Tem os livros também, que costumam vir com CDs, né, e explicações de como fazer, também pode ser uma outra opção. Mas, falando de padrão ouro, qual é o padrão ouro para a gente aprender mindfulness? Em geral, os programas eles são estandartizados. O que a gente chama de estandartizado? Eles foram criados para serem oferecidos de uma determinada maneira. Os instrutores são treinados para oferecer esse programa do mesmo jeito que o Jon Kabat-Zinn, por exemplo, ou a Kristin Neff e o Germer criaram. A gente faz todo um treinamento que pode durar 2, 3 anos para poder entregar isso da mesma maneira. Em geral, esses programas duram 8 semanas a 10 semanas, dependendo do programa. A gente se encontra online para fazer as sessões em que a gente vai praticar junto e a gente vai desenvolver essas habilidades através de perguntas que a gente chama de inquire. Isso você diz 8 a 10 semanas, só uma pergunta aqui, só para não... para eu entender aqui, seria semanalmente esse encontro? Isso, semanal, e geralmente, por exemplo, varia. Tem programa que é 2 horas semanais, tem programa com Mindful Self-Compassion que são 3 horas, o Mindful Eating que é 2 horas e 15, aí varia do programa, né? Tá. E a gente tem programa do que você imaginar. Então a gente tem os programas para redução do estresse, para comer transtornado, comer emocional, que seria o Mindful Eating, depressão, e todos esses protocolos com uma grande base científica para poder entregar para essas pessoas essas habilidades. Mas tudo depende do quanto a gente quer mergulhar. Dá para começar agora, isso eu não tenho a menor dúvida, mas a gente às vezes sente que aquilo é pra gente e a gente quer dar um passo além. E outra pergunta que eu queria fazer é sobre redes sociais, esse vício do celular, né, que cada vez mais tem mais gente se assumindo que tem um vício pelas redes sociais, pelo celular. Tem até aplicativo que você olha lá para ver quanto tempo você está por dia, né? Eu mesma me assusto quando aparece que a gente nunca acha que ficou tudo isso. Essa frequência com que a gente fica vendo o celular acaba atrapalhando a gente viver também o presente 100%, porque eu sinto que muitas vezes a gente abre no automático mesmo, né, o celular, vai lá, abre, dá uma zapiada, dá uma olhada, fecha, você às vezes dá clique para destravar o celular, nem olha e já fecha, sabe, assim meio que no automático, e que a gente acaba perdendo muitas horas do dia com isso também, né. O Mindfulness consegue também ajudar a você se desconectar um pouco disso, ou é outra questão, seria outra coisa? Porque pelo que eu entendi, dá também para trabalhar temas específicos, né? Nesse sentido, acho que eu tenho algumas considerações a fazer. Então, sim, as pessoas realmente estão tendo adição
com rede social. Então, a gente tem tido muitos pacientes, por exemplo, que a pessoa percebe que está com depressão porque tudo o que ela faz é zapear, né? Então, ela recomeça, né? Então, por exemplo, ela passou, sei lá, o último ano só sem vontade de fazer mais nada e só trocando, né? Então, abre o e-mail, daí abre o WhatsApp, daí abre o TikTok, o Instagram, o Twitter, e aí recomeça, né? Então... E a vida mesmo fora do digital acaba não vivendo. Exatamente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para isso é que, em geral, isso é um sintoma. Muito mais do que só, tipo, será que é isso que está causando os nossos problemas? Ou será que nós temos problemas e aí a gente está usando isso para desligar, né, como uma anestesia? Então, acho que isso que eu convido... Obviamente que eu não tenho uma resposta, mas isso é até mesmo uma indagação para as pessoas prestarem atenção. O que eu vejo muito, principalmente porque eu trabalho com transtorno alimentar e comer transtornado, então as pessoas têm esse comer emocional, muitas pessoas passaram a usar o celular dessa mesma maneira. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo agora está muito difícil, está chato, ou eu estou entediada, ou aquele assunto começou a ficar difícil, por exemplo, eu estou numa reunião, né? O assunto começou a ficar difícil, que nem o pessoal fala agora, começou a me dar gatilho, aí no piloto automático eu mexo no celular, porque é como se eu abrisse um outro universo. Então, do mesmo jeito que a pessoa usa a comida, por exemplo, para esse alívio, muitas pessoas começaram a usar também o celular. Mais do que, obviamente, que a gente tem vários estudos mostrando que quanto mais horas de tela, a gente também vai ter mais infelicidade, vai estar mais desatento, e todas essas outras variáveis que a gente pode ter. Mas o que eu gostaria de trazer aqui também é esse convite para as pessoas prestarem atenção um segundo antes desse impulso. O que estava acontecendo? Né? Então surgiu um desconforto, veio um pensamento de alguma coisa que eu não queria entrar em contato, e perceber se a gente está usando esse celular como um alívio para as coisas difíceis, até mesmo para desligar. E aí o que a gente pode fazer nesse momento se eu entendo que para mim eu quero diminuir minhas horas de tela, eu posso olhar para aquela necessidade e tentar me dar outras coisas que também vão me trazer aquele relaxamento. Vou dar um exemplo para você. A gente está aqui, vamos supor, você está editando seu podcast e aí você se sente cansada e no piloto automático você mexe no celular. Talvez na próxima vez que você prestar atenção e notar isso, você possa se dar esse descanso de uma maneira que você sinta que faz mais sentido para você, né? Por exemplo, indo tomar um ar ou fazendo um chá, entende? Então, acho que esse é um convite para a gente entender essa nossa relação e perceber também o quanto que esse piloto automático na rede social está me fazendo bem ou mal, por conta da quantidade de informação que a gente recebe, que a gente às vezes nem queria ver. Então, eu percebo muito isso, e agora então nessa época de quarentena, a gente pode sim escolher a intensidade que a gente está se expondo às informações. Eu, por exemplo, um dia ia atender de manhã, porque eu continuo fazendo atendimento, eu trabalho num plano de saúde em São Paulo, e então a gente está nessa atuação, nessa linha de frente do coronavírus, e aí eu percebi que assim, sabe aquela história? Piloto automático, peguei o celular, aí li uma notícia assim, que tipo, bateu assim num lugar errado, sabe? Nossa, eu li a notícia, me deu vontade de chorar, e aí eu falei, não, calma, agora eu preciso atender. Mas, se eu tivesse talvez mais consciente naquele momento, eu podia ter escolhido não zapear o Twitter, por exemplo. Né? Então, acho que esse é o convite mais imediato que a gente pode ter para as pessoas iniciarem esse processo. Você falando de informação, né? Essa quantidade grande de informação que a gente recebe por conta da internet acaba deixando a gente, acho que um tanto mais ansioso também, né? Um estudo mostrou que apenas uma semana do jornal The New York Times tem mais conteúdo do que uma pessoa do século XVIII acessava ao longo da vida toda. Então, assim, essa velocidade das informações contribui, então, para parecer até que o tempo está passando mais rápido,
E isso também acaba gerando mais ansiedade nas pessoas, porque a gente, ao mesmo tempo, tem essa necessidade, né, de ver informação o tempo todo, inclusive nessa época, como você está falando do coronavírus, que a gente quer estar o tempo todo aí vendo números, vendo matérias, muita gente até está optando em não ligar a TV ou não ver notícias assim com tanta frequência para não endoidar também, né? Mas esse número grande aí, então, de informação que chove aí pra gente todos os dias, até por conta da internet, acaba contribuindo para essa ansiedade, para o estresse? Com certeza. Eu costumo dar o seguinte exemplo. O nosso cérebro não tem olho. Quem tem olho é a gente. Então, assim, para o nosso cérebro, ver ou pensar não faz muita diferença. Então, a gente tem uma coisa no nosso cérebro que chama neurônios espelhos. A gente tem capacidade empática, né, de empatia, de entrar junto com as pessoas ou junto com aquela notícia naquela egrégora que a gente recebeu, né? Então, isso é real. Existem algumas soluções para isso, eu posso falar em seguida, mas deixa eu só terminar de responder a pergunta, né, para não confundir o pessoal. Então, isso existe mesmo. Eu não diria ansiedade, porque eu, médica, costumo usar isso, uma terminologia clínica de um diagnóstico, mas o que a gente pode afirmar é que com certeza vai causar mais sofrimento, porque essa informação, de uma maneira ou de outra, ela foi assimilada, ela causou uma reação no seu cérebro, ela causou liberação de hormônio do estresse, de citoquina inflamatória. Ela não é uma informação, aliás, nenhuma informação a gente recebe neutra. Algumas a gente escolhe que elas são neutras para a gente, umas nos afetam mais, outras nos afetam menos, mas a gente recebeu aquela informação. Então, o que você disse é super importante como uma dica para as pessoas, que é escolha as informações e as fontes que você vai olhar de informação. E aí entra a história do mindfulness, como você perguntou, é uma habilidade ou é uma prática? Isso é mindfulness. É a gente escolher de maneira intencional, conscientemente, como a gente vai fazer as nossas escolhas, por exemplo, de contato com as notícias. Isso é mindfulness. Se eu faço isso conscientemente, ou seja, não, agora é o meu horário de ver as notícias. Então, na verdade, a gente também vai olhar para essa notícia de um jeito diferente. Vai receber e mandar ela também para um lugar diferente dentro da gente. Então, é saber que a gente pode fazer isso com escolha, e é tudo bem a gente fazer isso. Inclusive, se a gente tiver pensamentos de pressão para estar informados, a gente também pode usar mindfulness para isso. Se esse for seu caso, né, que está ouvindo, você pode simplesmente ver que é essa necessidade e escolher o que é melhor para você. Então, não, eu realmente acho que eu tenho que estar super informada porque isso é importante para mim. Por exemplo, no meu caso, saber as notícias do coronavírus é muito importante. Mas os dias que eu não tô na linha de frente, por exemplo, eu também os dias que eu não tô atendendo, eu escolho falar, não, hoje eu não vou ver notícias, me atualizo amanhã. Então, a gente pode fazer isso de maneira consciente, e isso é mindfulness. Isso ajuda a gente, inclusive, a pontuar mais naquela escala. A gente vai treinar mais esse músculo que a gente tem disponível. Tá consciente o tempo todo do nosso corpo e das nossas escolhas, de como a gente está se sentindo, das nossas emoções também, né? E aí, comenta aqui também de ter esse autoconhecimento. Se a gente se conhece mais, eu acho que é até mais fácil a gente conseguir, sim, entender, saber o que a gente realmente quer, como a gente está se sentindo, para poder praticar o mindfulness. Mas, ao mesmo tempo, o mindfulness também traz esse autoconhecimento. Tipo, é uma bola de neve aí positiva, porque se eu me conheço mais, eu consigo praticar mais o mindfulness, mas também eu praticando mindfulness, eu também passo a me conhecer mais? Exatamente. Então a gente tem esses mecanismos de retroalimentação e feedback positivo, né? Então, quando a gente senta para praticar, então, por exemplo, a gente não tá pensando em nada disso, mas eu escolhi um áudio lá no Insight Timer e vou praticar ele durante uma semana. Lá um áudio de 10 minutos, por exemplo, de atenção à respiração.
A boa notícia é que o fato de você fazer isso, esses 10 minutos de dedicação, a passar esse tempo com você e fazer aquela prática, ele vai trazer para você subprodutos da prática de mindfulness, sem que a gente tenha que se esforçar em estar desenvolvendo isso. Essa é a beleza da prática de mindfulness. Então, quando a gente pratica, ou seja, isso que a gente está falando aqui é super legal, mas talvez no racional não seja tão fácil de colocar em prática. A boa notícia é que o mindfulness e o exercício de atenção plena, ele vai me ajudar a desenvolver as habilidades que são subprodutos da prática. Ou seja, se eu escolher lá um áudio e praticar durante 10 minutos uma semana, aí os estudos vão mostrar que a gente vai começar a ter diferença, inclusive cerebral, de mudança no nosso córtex pré-frontal a partir de 8 semanas de práticas, 20 minutos por dia. Né? Os estudos mostram diferença cerebral em ressonância funcional magnética. Então é real, né, essa mudança. A gente também vai ter mudanças na ativação da amígdala, que tem bastante a ver com estresse. Quando a gente está fazendo isso, eu vou automaticamente desenvolver autocompaixão, diminuir a minha voz autocrítica, desenvolver mais gentileza, mais paciência, mais flexibilidade, mais resiliência, pelo simples fato de praticar. Isso é uma coisa bem legal, porque se eu falar para você assim, olha, você quer ser mais compassiva, mais paciente, mais atenta? Aí você pode falar, nossa, quero. Aí eu te dou toda uma explicação que às vezes no racional é mais difícil a gente colocar em prática. Se a gente estiver só ali pensando. A prática tem esse benefício. A gente senta, pratica e a gente meio que ganha, obviamente que não é essa bem a palavra, mas no português a gente ganha esses subprodutos da prática. E isso eu acho que é bem legal. Eu costumo dizer que eu tenho certeza que no futuro, os médicos, do mesmo jeito que perguntam, você tem feito exercício físico, escovando dente, está comendo vegetal? Eles vão falar, você tem praticado mindfulness? O mindfulness, ele pode trazer benefícios para a saúde física também, que a gente está falando bastante aqui da cabeça, do emocional, da consciência, mas e para a parte física, ele também traz? Sim, a gente tem estudo para várias coisas. Na verdade, você tem estudo para muitas coisas. Tudo que você pensar de mindfulness, provavelmente eles já fizeram um teste. Então, de teste robusto, o que a gente tem é melhora de saúde cardiovascular, melhora da hemoglobina glicada, esses só os diabéticos vão compreender mais ou menos, né? Mas só para explicar para vocês, a hemoglobina glicada é a média da glicemia dos últimos 90 dias. Então, é como se a gente tivesse um holter da glicose. Então, a gente tem diminuição, melhora da média glicêmica, a gente tem melhora de colesterol, melhora de triglicérides, e a gente tem estudo mostrando também melhora em síndrome do intestino irritável, gastrite, e o povo antigo tinha razão mesmo, né? O povo falava, né? Eu tô com gastrite, mas a minha gastrite é nervosa. Eu tô com diabetes, mas minha diabetes é emocional. E aí a gente vê que talvez isso tenha mesmo uma sabedoria, porque a hora que a gente coloca a pessoa num programa de mindfulness que vai gerenciar o estresse, ela acaba melhorando parâmetros fisiológicos também. Então a gente tem estudo para tudo isso, sim. Então, no caso, é porque o mindfulness acaba diminuindo o estresse e a ansiedade. Então, vários problemas de saúde que vêm por conta do estresse e da ansiedade acabam também melhorando, né? Seria mais ou menos isso. Sim, mas a gente vai ter muitos outros mediadores. Para cada uma dessas patologias, a gente também tem o estudo aonde que o mindfulness atua, né? Então, a grosso modo, existe bastante essa história do estresse, mas também a gente vai ter outros mecanismos de ação da prática. E essa prática acaba fazendo, se a gente conseguir realmente fazer no dia a dia, a gente sente então que o tempo está passando mais devagar, a gente consegue sentir isso mesmo na prática, que a gente está vivendo mais o presente, porque eu pergunto isso até porque é uma das coisas que eu me incomodo em mim, eu falo bastante disso no meu Instagram, no meu perfil, já comentei aqui em outros episódios também,
que eu sou muito ansiosa, apesar de ser uma pessoa calma, muita gente fala que eu sou tranquila, até demais, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu sempre tô pensando o que eu vou fazer depois, ou no evento que vai ter daqui 2, 3 meses. Enquanto eu tô dirigindo, eu nem vejo que eu fiz o trajeto todo, porque eu tô, né, pensando o que eu vou fazer depois, e eu sinto essa falta, eu me cobro muito, porque eu sinto que acaba, no momento que eu tô com os meus filhos, eu acabo que eu não curti tanto quanto eu queria ter curtido, sendo que eu tô lá com eles 24 horas por dia, mas muitas vezes eu acabo sentindo que eu não estava tão presente, e eu sempre luto contra isso, falo, meu Deus, mas quando eu vou conseguir estar totalmente presente e tal. E aí, até por isso que esse assunto acabou me chamando bastante atenção, e acho que muita gente vai se identificar com isso também, né? E até queria comentar que nessa quarentena eu tenho me sentido muito mais presente do que em todos os últimos tempos aí. Eu tô sentindo assim, até coisas de, por exemplo, eu tô perdendo muito menos meu celular, porque quando eu ponho, eu lembro que eu pus ali, que eu estava mais consciente naquele momento. Eu estou me sentindo muito mais presente em várias atividades, como você falou também, vai brincar com a criança, esteja brincando lá, né, sem estar pensando em outra coisa, mas eu só estou conseguindo fazer isso porque eu sei que eu não tenho outras coisas a fazer fora de casa, sabe? Do tipo, eu tenho que passar no Senhor, tenho que fazer isso, fazer aquilo, minha agenda diminuiu muito. Então, por conta disso, eu estou conseguindo ser mais presente. Mas e quando voltar, né? Eu estava até conversando com 2 amigas minhas recentemente sobre isso, e quando voltar a ter o dia a dia normal de como era antes, será que a gente vai continuar conseguindo viver com essa presença que a gente está conseguindo viver hoje nessa quarentena? Na sua fala, eu identifico principalmente 2 questões. Uma delas é uma que a gente trata especialmente no programa de Mindfulness e Autocompaixão, esse que é meu xodó, né? Que é a autocrítica. E a questão e a segunda questão, eu vou comentar as duas, é a exaustão do piloto automático. Então, uma coisa que eu tenho certeza absoluta e que eu posso te garantir é que você não vai conseguir executar a sua lista imensa de tarefas só porque você está pensando nela. E ela também, provavelmente, não vai ser mais efetiva só porque você dedicou bastante tempo pensando nela. Então, acho que talvez isso seja um convite para você e para as outras pessoas também se tornarem conscientes desse fato. Então, ótimo que veio a história da quarentena, que você pôde perceber que, mesmo lá, quando você estava na sua rotina agitada, o fato de você pensar sobre o que você tinha que fazer não acelerou nada do que você fez. Então, o que eu convido as pessoas a tentarem é fazer planejamento consciente. O que significa isso? Nossa, tá vendo? Eu tô notando aqui esse pensamento de planejamento. Então, a gente pode nomear esse pensamento. Olha, isso aqui é um pensamento de planejamento. O que eu quero com esse pensamento? Eu preciso anotar isso porque isso é importante. Anoto num papel e aquilo saiu da minha cabeça. Se voltar de novo, eu simplesmente vou falar para mim de maneira gentil. Olha, já está anotado no caderninho. Por quê? Isso gera uma exaustão, Thaís, que é inimaginável. O nosso cérebro, como eu já comentei, não sabe muito bem a diferença entre pensar e a realidade. Então, se a gente pensa na nossa lista de tarefas 100 vezes, o impacto no nosso corpo do estresse, da liberação de cortisol, vai acontecer 100 vezes. Isso daí é tão devastador que talvez você chegue à noite em casa e você não tenha mais energia para brincar com seus filhos, e não porque você é menos capaz, mas só porque você é humana. Porque imagina assim, imagina de verdade mesmo, que em um dia você fez 100 vezes a sua lista de tarefas, sendo tipo uma que é para daqui 3 meses. Imagina que você tivesse feito mesmo. Só que aí a gente vai estar com esse cansaço mental e achando que na verdade não fez nada. Porque a gente realmente na prática não fez. Mas para o nosso cérebro a gente viveu aquilo. Tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que a gente assistir seriado que tenha violência, a gente, por conta dos neurônios espelhos,
a gente pode até ficar traumatizado. Existem alguns estudos apontando para isso. Porque o nosso cérebro não tem muita ideia que ele está vendo uma imagem ou se aquilo está acontecendo com você. Então, isso é algo para a gente nos motivar a sair do piloto automático. Então, de maneira prática, como você faz isso? Voltou para a rotina normal, você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo agora? Bom, agora eu estou dirigindo. Então, se eu escolher dirigir, por exemplo, e repassar minha lista de tarefa, minimamente o que eu preciso fazer pega um aplicativo de voz, de comando de voz, então fala lá assim, ok, Google, fazer uma lista, entende? Para que você esteja realmente fazendo. Ou se você fala, não, esse caminho eu não entendo bem, não adianta eu fazer isso agora, então aí você deixa isso passar e volta para você. Ou então se você tiver Siri, né? Siri, anota por favor alguma coisa para mim. Ou você pode ter um caderninho. Assim você tira da sua frente aquela tarefa que você acha que você precisa fazer um post-it mental sobre ela, só que esse post-it mental gasta muita energia, porque a todo momento, para você não esquecer, você vai ter que lembrar. Sim. Então, de hora em hora, você está entrando em contato, até de maneira corporal, com aquela questão. Se vai dar certo, se não vai, o que você tem que fazer. Só que aí você imagina você vivendo isso 100 vezes ao dia. E a outra coisa que surge é a autocrítica. A gente tem passado, como humanidade, por um período que a gente está procurando olhar para isso, porque nossa cultura judaico-cristã é muito pautada na culpa e na vergonha. Então a gente entende que se a gente se motivar com autocrítica, nós seremos mais produtivos. O que é se motivar com autocrítica? Sabe essa voz que você contou para mim, que você fala com você mesma? Essa voz, ela é ainda mais prejudicial para isso todo que a gente chama de esgotamento, e até esses quadros que a gente vê, que é o extremo, que é o burnout, né? A síndrome do esgotamento. Então, começar a prestar atenção nessa voz autocrítica é algo que o Mindfulness ajuda muito a gente a fazer. A gente costuma dizer que Mindfulness e autocompaixão são as duas asas do mesmo pássaro. A gente consegue desenvolver Mindfulness tanto com as práticas atencionais, tanto quanto quando a gente olha para como a gente está falando com a gente mesmo e escolhe falar com a gente, e não é a mesma coisa de passar a mão na cabeça, mas é você falar com você sem o peso. Sabe quando você tem um amigo que fez uma besteira, mas ele se arrependeu e veio contar para você? Como é a voz que você adota? Como que você fala com ele? Ou ele perdeu o emprego? É a gente desenvolver essa voz pra gente mesmo. Isso faz parte do Mindfulness. A gente costuma ser bem mais dura com a gente, né? Em geral, as pessoas são. E isso faz parte do desenvolvimento dessa habilidade do Mindfulness. Mindfulness não existe sem autocompaixão. Porque imagina o seguinte, imagina que a gente, de repente, começa a ficar consciente de tudo que está acontecendo na nossa vida. Se a gente tiver uma voz autocrítica muito dura, a gente vai preferir ficar no piloto automático. Porque se eu imagina, Mindfulness é simplesmente um interruptor, a gente vai acender a luz. E se eu olhar lá dentro e tem um monte de coisa para eu colocar no lugar, se eu ainda for uma pessoa muito dura comigo mesmo, eu talvez vá preferir não praticar. Então, isso são duas habilidades que elas andam juntas. Por isso que a gente tem sempre prática de autocompaixão em programas de Mindfulness, e a gente tem programas que desenvolvem as duas práticas ao mesmo tempo. Legal, obrigada pela resposta, Paula. Fala lá em casa! Eu queria chamar aqui o quadro Fala Lá em Casa, que é o quadro que as pessoas enviam áudio ou perguntas, né, direct sobre o assunto. Queria colocar aqui o primeiro para você ouvir. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Vanessa. Eu sou mãe de 3 crianças pequenas, com idades entre 1 e 6 anos. Eu trabalho fora, meio período, sou professora e também administro a minha casa. E eu queria saber, com tantas demandas que o mundo moderno apresenta,
Como que é possível você manter o foco no momento, não viver no automático, estar presente nos momentos? Quais seriam as dicas ou os insights que a gente precisaria ter conosco para poder sair um pouco desse automático que acaba entrando na rotina? Obrigada. Eu acho que meio que já respondi, mas então eu vou aproveitar que a pergunta voltou para contar e para responder de um outro jeito, né? Então, a gente deu aquela dica, né, sobre realmente prestar atenção ao que você está fazendo. Então, todas as vezes que você notar que você está perdida nos seus pensamentos, que você está fazendo uma lista, que você está ruminando o passado, ou que você está planejando e pensando no futuro, simplesmente tome uma respiração e com a voz mais gentil que você tiver, talvez ela soe estranho para você no começo, você simplesmente te traz de volta para o que você está fazendo. Então, por exemplo, se você está lá respondendo um e-mail, você fala, agora você está respondendo o e-mail, responde o e-mail. Ou então você fala, anota aqui isso que você trouxe, que é importante, e volta para responder o e-mail. E aí um outro jeito da gente contar isso para de viver dentro da sua cabeça e começa a viver essa vida que está na frente dos seus olhos, que está acontecendo na frente dos seus olhos. Se a gente viver só dentro da nossa cabeça, a gente tem uma chance muito grande de estar aumentando demais o nosso sofrimento, porque o nosso cérebro tem a capacidade de fazer isso. Então, todas as vezes que você notar que você está no piloto automático, olha para sua frente, ativa a sua visão e os seus sentidos, né? A sua audição, o seu tato, o seu paladar, e vê o que você está acontecendo, essa vida que está se passando na sua frente. Tem uma figura bem interessante que a gente mostra, que tem um cachorrinho passeando no parque, e aí naquele balãozinho, sabe, que a gente tem assim de diálogo, na cabeça do cachorrinho tá a foto do parque. Mas no humano que foi passear com ele no parque, tem um monte de coisa, né? Tem rabisco, tem xingo, tem criança, tem comida, tem, enfim, milhares de coisas. Então, mindfulness é esse convite para que não que a gente fique besta, não é isso, mas que a gente esteja vivendo a vida agora. Isso não quer dizer que a gente não vai pensar nos nossos problemas, que a gente não vai ser consciente sobre o que está acontecendo no mundo, mas que a hora que a gente escolher fazer isso, que a gente também esteja fazendo isso. Eu sento agora e penso, bom, agora eu vou pensar sobre os problemas do mundo, ou eu vou pensar sobre os meus problemas, posso fazer alguma anotação, posso fazer isso na minha terapia, reservar esse horário, então, eu vou pensar nos seus problemas na terapia. Se eu tiver algo importante, eu vou anotar e vou levar para minha psicóloga, por exemplo, para o meu terapeuta. Então, essa é uma dica. Começa a viver a vida que está na frente dos seus olhos. A maioria das pessoas dos ocidentais, na segunda-feira elas estão pensando na sexta elas estão pensando na segunda, e aí elas passam o ano todo querendo férias, mas aí quando elas tiram férias, elas estão pensando nas coisas que ficaram pendentes no trabalho, ou como vai ser voltar. Então a gente está sempre deslocado, está sempre sequestrado para o futuro ou para o passado. Mindfulness nada mais do que estar consciente quando a gente é sequestrado, porque isso vai acontecer, é a natureza da nossa mente, e de maneira gentil, voltar e trazer a nossa atenção para o que está acontecendo agora. Legal, tem uma pergunta aqui enviada pela Cíntia, que eu acho que também caberia nessa resposta, não sei se você quer Pode falar. Incluir mais alguma coisa. Mas ela perguntou como praticar o mindfulness quando você tem gente cobrando. Ela falou do marido cobrando, ou a vida cobrando, né? A gente com muito trabalho e casa suja. Então, eu imagino que ela esteja falando, né, de várias responsabilidades do dia a dia e a gente ter que conseguir praticar o mindfulness com essa presença, com tantos problemas e tantas responsabilidades. Um recurso que a gente costuma convidar as pessoas a testarem, e aqui tudo é testado, porque nem tudo funciona para todo mundo, obviamente. Para quando é a questão da cobrança, a gente precisa olhar para isso e pensar que isso não é sobre mim. Essa é uma frase que a gente pode usar para trazer
para a gente uma maior perspectiva sobre aquele assunto. Então, se tem alguma pessoa que está me cobrando sobre alguma coisa, isso não é sobre mim, isso é sobre aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Sei lá, se alguém olha para você e fala, nossa, você está acima do peso, estou preocupada com a sua saúde. Se essa mesma pessoa não vê um amigo tomando uma cerveja e fala para ele, nossa, por que você tá bebendo? Tô preocupada com a sua saúde. Talvez ela não esteja tão preocupada assim com a saúde, ela só quer fazer um comentário. Então, a gente, no Mindfulness, a gente fala muito sobre o limite consciente. A gente precisa aprender a falar não e a gente precisa entender que essa parte yang, né, essa parte mais forte, ela também faz parte dessa habilidade. E às vezes isso é até com a gente mesmo, né, que aí eu senti nessa pergunta que talvez ela mesma tenha essa cobrança, né. Como a gente já falou um pouquinho da autocrítica, eu vou trazer um exemplo de uma participante de um grupo que disse que a mãe dela costumava falar, ela era bastante autocrítica. Ela foi fazer o grupo de Mindfulness e Autocompaixão justamente por isso. E ela era muito autocrítica desde criança. E aí a mãe dela virava para ela e falava assim, viu, quem é você para falar assim com a minha filha? Porque ela se tratava de um jeito tão duro, sabe? Que a mãe brincava com ela, do tipo, olha, para de falar assim com a minha filha. Então, o que a gente precisa entender é que a autocrítica não motiva. A autocrítica só gera culpa e vergonha e todos os nossos mecanismos de continuar naquele lugar onde a gente está. A gente pode muito bem aprender a se motivar com gentileza e autocompaixão, que é geralmente o jeito que a gente escolhe motivar os nossos filhos, né? Esse movimento da educação positiva, né? E é exatamente sobre isso. E aí Mindfulness também traz esse convite para a gente passar a usar essa mesma voz autocrítica de identificação das nossas reais necessidades e o que a gente realmente está precisando para a gente estar melhor no mundo, né? Ter uma vida mais significativa. Eu vou vou colocar mais uma mensagem aqui que chegou, da Marisa Riso. Oi, tudo bom? Aqui quem fala é a Marisa. Eu não sei se vai dar tempo, né, de colocar no podcast, mas são as incríveis coincidências, né? Eu sou mãe, artista, né? Eu sou palhaça, enfim, sou pesquisadora, né? E desde 2007 eu estou na palhaçaria. E aí o que tem em comum, tem um dos princípios da palhaçaria, que é viver o momento presente, o aqui e agora. Tá ali, né, aberto às situações, né? Porque o palhaço, ele joga, né? Ele joga com o público, ele tem essa comunicação direta com o público. Para ele é super importante, assim, né? Normalmente, né, a gente fala de quarta parede, né? Que as pessoas, assim, as peças de teatro, os atores, eles comunicam mais entre eles e tem pouca algumas, né, a maioria não tem essa comunicação direta com o público, com a resposta do público e tudo, e para o palhaço é extremamente importante isso. Então é como se a gente tivesse acabado de abrir os olhos para o mundo pela primeira vez, né? Então a gente olha com curiosidade, né, e com esse jogo do momento presente. Então, por isso que eu lembrei do palhaço, da palhaçaria, né? Tem uma pedagoga canadense que foi com quem eu fiz algumas oficinas, que ela influencia bastante meu trabalho e o trabalho do grupo ao qual eu faço parte, que é a Companhia da Bobagem, né? Essa pedagoga chama-se Morrison, que ela fala que o palhaço é a gente poder olhar para todos os nossos lados, poder olhar para todas as nossas facetas, né, para todas as nossas características, né, e poder rir disso tudo, achar isso ridículo, né, conseguir rir dos defeitos, né, das qualidades, das teimosias, enfim. E aí a gente tenta, muitas vezes,
trazer isso para a vida, né? Os princípios da palhaçaria, do prazer, né? De trazer o prazer, de trazer a leveza. Eu acho que eu não teria nenhuma outra palavra para acrescentar para não definir que isso é mindfulness. Por isso que lá no começo eu quis reforçar bastante que mindfulness é mesmo uma habilidade, que ele é um relembrar. Se a gente prestar atenção nessa fala e nas sutilezas, né, e na beleza desse depoimento, a gente vai perceber que isso é um relembrar, é uma maneira de olhar para a vida. Então, sim, a gente pode encontrar mindfulness não só na cadeira de meditação ou na almofada zen, sentada no chão. A gente, na verdade, pratica para a gente poder encontrar na vida essas habilidades, é ao contrário. Então, a prática não se encerra em si. A prática, ela tem o seu propósito para que a nossa vida seja diferente. E acho que nunca fiz um curso nem nada, mas acho que faz muito sentido isso de você ter feito essa correlação e acho ela super pertinente. Parabéns pelo seu trabalho e com certeza talvez você só tenha que tomar consciência, né, de que isso é uma prática de mindfulness. E tem mais um áudio aqui da Liliane, vou colocar aqui para você ouvir também. Aqui quem fala é Liliane e eu sou professora de educação física, mas há algum tempo já sou mãe integralmente e eu sou também pós-graduanda na Unicamp. E o ano passado eu estava numa fase bem tensa, né? Eu faço doutorado e eu estava numa fase bem intensa do meu doutorado, onde estava tendo algumas crises de ansiedade para cumprir tudo a tempo e tudo mais. E o meu marido, gritos de criança. E o meu marido já tinha me falado sobre o Mindfulness e ele ficou sabendo de um curso de Mindfulness aqui em Campinas e eu resolvi fazer. Era uma aula por semana onde a gente aprendia, né, as técnicas de meditação e durante a semana a gente tinha algumas tarefas que essa pessoa ensinava para a gente e a gente colocava em prática. São 8 semanas esse curso e eu tentei fazer tudo direitinho, alguns dias eu conseguia, outros não. A meditação não é fácil, mas também não é impossível. Qualquer pessoa pode conseguir meditar. E aos poucos eu fui melhorando, né, com todas as técnicas que eu ia aprendendo no curso. E eu acho que o Mindfulness veio num momento essencial da minha vida, onde eu precisava melhorar, né, minha relação comigo mesma, aprender a meditar, e mudou minha vida. O Mindfulness mudou a minha vida, porque a partir daí eu comecei a aprender sobre sentimentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções e aprender a lidar com elas. Então eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia e hoje em dia eu acho que eu sou outra pessoa e uma das coisas que eu devo é ao Mindfulness. Obrigada, Liliane, pelo seu relato aqui, por mandar mensagem também, participar aqui do programa. Legal ouvir relatos assim positivos também, né, de quem praticou o Mindfulness aqui, não apenas dúvidas enviadas. Obrigada pela participação. Queria agradecer também a mensagem da Vanessa, da Marisa e da Cíntia também. E colocar aqui a última mensagem, então, do Gabriel, que também tem um áudio aqui que ele enviou, como é sobre Mindful Eating. É legal para a gente já entrar nesse assunto aqui também. Olá, meu nome é Gabriel. Gostaria de saber como podemos encaixar o processo de comer consciente em uma rotina corrida, como a de trabalho, por exemplo. Super pergunta, maravilhosa, Gabriel. E aí eu vou trazer uma história aqui que eu gosto muito, do Dalai Lama. Uma vez perguntaram assim para o Dalai Lama, olha, Dalai Lama,
eles chamam ela de Sua Santidade, né? Ah, Sua Santidade Dalai Lama, eu não tenho tempo para praticar, né? O que o senhor dá de conselho para as pessoas que não têm tempo? Aí diz que o Dalai Lama respondeu assim, para as pessoas que têm tempo, podem praticar meia hora por dia. Para as pessoas que não têm tempo, tem que praticar 1 hora por dia. Então, o que ele quis dizer com essa fala é que se a gente não tem tempo para comer, melhor ainda que a gente consiga comer de maneira consciente. Diferente do que a gente escuta por aí, comer consciente é simplesmente comer. É você se dedicar a esse encontro com o seu alimento que está presente em muitas horas do seu dia. Então, tudo que a gente explicou sobre mindfulness se aplica na definição de mindful eating. Então, mindful eating é comer com atenção e intenção. Eu gosto muito de focar na história da intenção, porque a gente como ser humano adora deturpar as coisas, né? O nosso poder de deturpar as coisas é tão grande quanto o poder do brasileiro influenciar na cultura culinária dos amiguinhos, né? Então, você vai lá no rodízio japonês, aí tem Nutella no sushi. Então, esse daí é o nosso poder, né? De misturar todas as coisas. Então, é super importante a gente entender que para uma coisa ser chamada de mindful eating, a intenção dessa prática precisa ser nutrir e cuidar. Então a gente já viu assim em alguns lugares, algumas mídias, vinculando o mindful eating, por exemplo, você nota que está com vontade de comer doce, então aí você faz uma prática e aí a vontade passa. Não é assim que as coisas acontecem. Na verdade, o processo do mindful eating é um resgate, de novo, é um relembrar desse seu relacionamento com a comida. Então, para que você comece a praticar nesse seu dia a dia corrido, basta que todas as vezes que você for comer e vier esse desejo, né? Porque muitas vezes a gente vai continuar no piloto automático e vai perceber que não prestou atenção só depois. Mas não tem problema, é só não ser muito duro com você mesmo e tentar da próxima vez, porque com certeza, se Deus quiser, você vai ter outras oportunidades para comer. Então, todas as vezes que você come, se renova esse chamado para você comer como se você tivesse na frente daquela comida pela primeira vez e talvez também pela última. Então, imagina que você vai comer aquele prato de comida e você nunca comeu. Isso a gente chama no mindfulness de mente de principiante. Imagina que você nem sabe o que é. Olha para isso como se você nem soubesse o que é. Sente quais são os seus pensamentos que surgem na sua cabeça olhando para aquele alimento. Presta atenção, até mesmo antes de comer, como é que você se sente em relação àquela comida. Existe um acrônimo que a gente usa e que está disponível lá no meu site, também no site do Centro Brasileiro de Mindful Eating, que se chama BASICS. Ele foi criado pela Lean, e aí eu vou falar para vocês sobre esse passo a passo para ficar mais fácil. Então, o B é de barriga. Então, presta atenção na sua barriga para você sentir quanto você tem de fome, né? Aí depois, o A é sobre apreciar. Então, se dedica um tempo de olhar para a sua comida. Então, sentir o cheiro, saborear o cheiro, aproveitar. Sabe aquela sensação de quando a gente cheira um pãozinho quentinho no forno? A gente já logo quer comer. Só que a gente nem se deu tempo para também apreciar o cheiro. Então, o cheiro do churrasco, a gente já logo acha que quer comer. E aí a gente perdeu, talvez, aquela oportunidade de apreciar com mais tempo aquela sensação. Depois a gente tem o S. Ele é um convite para a gente comer sem pressa. Qual que é a diferença de sem pressa para talvez essas coisas que a gente escuta por aí? Mastiga 30 vezes. Não. Sem pressa é esse convite que o Mindful Eating faz para que você se dedique a esse relacionamento. Imagina que seu prato de comida é uma amiga e que todo dia que você encontra com ela, você fala assim, mas é rapidinho, que hoje eu não tenho tempo para você. Então, o sem pressa é esse convite para que você, mesmo que você tenha 15 minutos, que naquele momento não usa o celular, né? Olha para aquela comida e esteja com você mesmo se relacionando com isso.
O I é para você lembrar de investigar a sua fome ao longo da refeição, especialmente na metade do seu prato. Em geral, a gente escolhe o quanto vai comer lá no começo da nossa refeição. Só que no começo da nossa refeição, talvez a gente estava com mais fome. Se a gente não checa isso de novo, a gente simplesmente fez uma escolha. Hoje eu acho que eu vou comer esse tanto. E aí talvez a gente nem precise de tudo aquilo. O C é para você lembrar de mastigar completamente o alimento. Por quê? O nosso cérebro demora 20 minutos para receber os sinais de saciedade ou plenitude gástrica que a gente fala. Então, às vezes, se a gente parar de comer numa saciedade 10, talvez a gente vai passar mal. O ideal é que a gente mastigue completamente para dar mais esse tempo do nosso cérebro sentir a saciedade e também porque ajuda o nosso estômago na digestão e também ajuda a gente a absorver os micronutrientes e isso sustenta a nossa saciedade por mais tempo. E o S é o mais importante, que é saboreie a comida. É super importante. Muitas pessoas trazem pra gente a perspectiva de que tem medo de sentir prazer. Muitas vezes as pessoas foram ensinadas de que se eu gostar desse alimento, quanto mais eu gostar, pior. Não, não é assim. Se você se dedicar a só comer aquele alimento, quando você escolher comer, e aí tem prática, tanto no meu site, quanto no meu canal do YouTube, também tem prática de eu falando sobre essa história de saborear. O que os estudos mostram é, quanto mais você aproveitar cada garfada e cada oportunidade de comer aquela comida com todos os seus sentidos, mais vai te trazer satisfação. E não que esse é o objetivo do Mindful Eating, porque lembra que eu falei que a intenção é nutrir e cuidar, mas se você sentir mais prazer, provavelmente você vai comer menos e não comer mais. Então a gente não precisa ter medo de se deliciar com aquela comida, com atenção plena, em cada garfada. Tem uma frase do Michel Pollan, que é um ativista, né, de comida verdadeira, comida in natura, que ele diz o seguinte: todo banquete está na primeira garfada. Então, Mindful Eating é você comer todas as suas garfadas como se fosse a primeira. Poxa. E a gente só pode comer quando tá com fome ou não? No Mindful Eating, ele fala da gente ter essa consciência de quando tá com fome e somente se alimentar quando tiver com fome, ou a gente pode comer também apenas para saborear um alimento numa hora que a gente esteja com vontade? Se a gente falar que a gente só vai comer quando tá com fome, com certeza a gente virou uma máquina. E o comer hedônico, né, que é o comer por prazer, ele faz parte, inclusive, da definição do que é ser humano. A gente come realmente por prazer, e isso precisa continuar assim. A cultura de negar o prazer da comida, que a gente realmente tem prazer ao comer, ela, na verdade, vai levar a ciclos infinitos de dieta, né? Porque como eu vou ter prazer, isso é alguma coisa que é fato, vai acontecer. Se eu simplesmente finjo que não é isso que eu tô buscando, na verdade eu vou me sentir culpado, e aí o que eu uso talvez como recurso para me aliviar o meu sofrimento é a comida, e aí o ciclo sempre vai recomeçar. Então, como funciona essa história para o Mindful Eating? Sim, o convite principal é que você coma quando tiver fome física. Ainda assim, existem outros motivos do porquê você vai comer. Se a gente não respeita as nossas vontades, o que geralmente vai acontecer é o exagero. Então, a próxima vez que eu entrar com aquele alimento e eu tiver a oportunidade de comê-lo, muito provavelmente eu vou sentir sensação de descontrole e eu vou querer comer tudo para depois simplesmente falar para mim mesmo que eu não vou comer mais porque eu vou voltar para minha dieta sempre, mas isso também não vai acontecer e o ciclo vai recomeçar. Então o convite é assim: quero comer, é o primeiro pensamento que vai vir na sua cabeça. Qual a próxima ação? É se perguntar se é fome física ou se é uma fome emocional. Então, a fome física, ela costuma ter sinais próprios, né? Então, a barriga vai roncar, talvez eu sinta fraqueza. E a fome emocional, geralmente, eu vou perceber que é uma sensação de falta. Eu vou perceber que eu preciso de atender uma outra necessidade.
Nesse momento, eu posso escolher usar comida, se eu perceber que talvez aquele seja só o meu único recurso naquele momento, e tudo bem. Talvez na próxima vez eu possa desenvolver outros recursos para cuidar de mim sem a comida. Isso é uma coisa. A outra é também que existe a vontade. A vontade é quando a gente pensa assim, olha, nossa, estou com uma vontade de comer aquele bolo de chocolate. Não adianta, ela não vai passar. Mas talvez a gente possa preparar um momento especial para comer aquele bolo de chocolate. E a gente também, do mesmo jeito que quando a gente come porque está com fome, a gente para de comer quando a fome passar, ou seja, quando a saciedade chegar. Quando a gente come porque está com vontade, a gente para de comer quando a vontade passar, ou seja, quando a satisfação passar. Tem uma prática que inclusive entrou faz 2 semanas lá no meu canal, que eu faço a prática da satisfação, que é para a gente aprender que as nossas papilas gustativas saturam do sabor. Sabe como, por exemplo, você vai lá no casamento, aí vem um bolo, um pedaço de bolo, talvez no segundo, terceiro pedaço, você já não está mais tendo prazer, mas você continua comendo por simples convenção ou pelo piloto automático. O convite de você começar a notar sua satisfação é porque você não vai precisar ter mais nenhum alimento proibido, mas você vai parar de comer exatamente quando a sua vontade passar. Muitas pessoas podem ficar com medo disso, mas eu posso garantir para vocês, e eu já trabalho com isso há um tempo, e vários pacientes trazem isso no consultório. Tem um paciente que já trouxe donuts, que já trouxe pote de doce de leite, que já trouxe brigadeiro. E o que todas as pessoas falam é, se eu não tivesse atenta e me permitindo o prazer desse momento, eu comeria X quantidade. Eu sempre peço para as pessoas trazerem a quantidade que elas costumam comer sozinhas, né? E as pessoas realmente voltam a ter e eu gosto de usar a palavra comando e não controle, as pessoas passam a sentir que estão mais no comando dessas escolhas. E se essa vontade, então, não passar logo, não seria um problema? Por exemplo, você disse, né? Tá no terceiro pedaço de bolo. Então a pessoa vai lá, come o primeiro, ainda tô com vontade, come o segundo, ainda tô com vontade, come o terceiro. Isso não seria problema. O problema seria se a partir do momento que você ainda não estar mais com vontade, mas continua comendo por convenção. Seria isso? Em geral, obviamente a gente precisa olhar para cada pessoa. Dificilmente uma pessoa vai estar comendo o terceiro pedaço porque ainda está com vontade. Em geral, existe uma brincadeira que é de um nutricionista, uma brincadeira não, uma analogia que é de um nutricionista que é comportamental, que se chama César. Ele é super importante no nosso campo. Ele costuma dizer assim, existe a vontadinha, a vontade e a vontadona. A vontadinha é aquela que a gente tem e depois que o alimento não está mais na nossa frente, passou. Então, por exemplo, que nem aqui, a gente está fazendo o podcast. E aí a gente não estava com vontade de bolo de chocolate. Mas aí talvez só porque eu falei, se ele estivesse na sua frente, você queria. Então essa é a vontadinha. Talvez na vontadinha a gente só pode respeitar o nosso gatilho e não ficar se expondo sempre a esses alimentos. Isso é tudo bem. Na vontade é aquela que é genuína, sabe? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, tô com vontade do arroz feijão da minha mãe. E aquilo fica voltando na nossa cabeça. Talvez até, enquanto a gente não comer, a gente ainda tá com aquela vontade. Essa vontade, ela merece, e não é que as outras não, mas é só pra gente se tornar consciente do processo. Essa vontade, a gente costuma brincar, né? Restrição gera compulsão. Então, talvez se eu me proibir, porque eu acho que arroz e feijão é proibido, se eu só me permitir comer uma vez por ano o arroz e feijão da minha mãe, talvez eu vá comer as 2 panelas. Entende? Então, essa é a história da gente poder comer com atenção plena e não ter alimentos proibidos. Agora, quando eu tenho uma vontadona, que é essa que você falou, comi 1, comi 2, comi 3 e ainda tô com vontade. Talvez não seja vontade. Provavelmente pode ser comer emocional, e esse bolo está alimentando outras coisas em mim. Nessa hora, o que a gente tenta se fazer é a pergunta, do que realmente mesmo eu tô com fome? É uma terapia, né? Com certeza. Às vezes a comida, ela é só o pico do iceberg. Sim, e aí a gente tem que até pensar, o que eu fico pensando nesses momentos, né, porque eu me coloco muito nesse lugar aí, né, que a gente tá conversando, tipo, não preciso comer tudo agora, eu posso comer amanhã, eu posso comer daqui a pouco se eu continuar com vontade, eu posso comer
Depois de amanhã mais um pouco, mas eu acho que a sensação e o que passa pela minha cabeça no momento nossa, eu preciso comer agora. E mesmo que eu não esteja com vontade, né? Se alguém me oferece, eu não tô com vontade, eu penso, nossa, mas como que eu vou negar uma comida dessa que eu adoro? Não tô com vontade, mas assim, eu vou negar, vai que amanhã não tem. É um desespero, assim, que eu acho que até talvez entre, né, como algum transtorno alimentar, não sei. E esses transtornos, então, esses outros vários distúrbios alimentares, eles podem ser tratados, então, com Mindful Eating, né? Isso que você disse, é óbvio que a gente precisa checar, mas tem muito a ver com a questão da cultura da dieta. Então, quando a gente coloca alimentos fora do nosso alcance, geralmente a gente desenvolve o pensamento de que se a gente resolver comer, então é melhor que eu coma tudo de uma vez hoje, ou então amanhã eu não vou ter, amanhã eu não vou poder porque eu vou voltar para a dieta, e isso pode fazer com que a gente coma mais do que a gente ia comer. Quando a gente não acha que esses alimentos são proibidos, a gente cria um efeito que no Intuitive Eating, né, que é uma área também do comportamento alimentar, elas chamam de habituação. Ou seja, eu posso sim comer um pedacinho porque eu tô com vontade de sentir aquele gostinho agora, porque amanhã eu posso comer de novo, porque amanhã eu posso comer de novo. E eu tive num workshop um pai que a filha estava com colesterol, pequena, 9 anos. E aí a nutricionista pediu para que eles não dessem mais chocolate para ela, proibiu, né? Aí o que acontecia? Tipo, ele ficava com dó porque ela gostava, e então mais ou menos ali numa frequência de uma vez por semana, ele levava uma barra e aí falava para ela, olha, mas come tudo que você não vai poder comer mais. Só que a próxima semana chegava e aí ele levava uma barra. E aí, a hora que no workshop ele se deu conta que quando ele fez as contas, a quantidade de chocolate que ela comia antes, quando não era proibida, exatamente, era menor do que agora que eles tinham proibido e tinha gerado toda essa deturpação do comportamento alimentar. Então, não se proibir, não colocar os alimentos fora do nosso alcance, ajuda nesse tipo de comportamento. Então, o Mindful Eating pode ser usado para tratar transtorno alimentar? Sem a menor dúvida. Obviamente, ele tem a sua efetividade comprovada para comer emocional, comer desatento, né? A gente tem escala para fazer esses diagnósticos, e compulsão alimentar. E também bulimia. A anorexia o Mindful Eating não é tão recomendado, ele precisa de adaptações bem importantes para que não piore o transtorno, então isso é um alerta. Não é que uma pessoa com anorexia não possa fazer, mas existe uma indicação bastante clara desse momento da terapia em que isso pode entrar, mas para anorexia isso é diferente dos programas de autocompaixão. É a principal indicação, mesmo depois da estabilização do quadro, a principal indicação é esse programa da Christine Neff, Mindfulness e Autocompaixão, mais até do que o Mindful Eating. Agora, para os outros transtornos, sim. A gente tem estudo mostrando que as pessoas, por exemplo, com compulsão alimentar, depois que passaram pelas 12 semanas do programa de Mindful Eating, 90% não preenchiam mais critério para compulsão, sem medicação, sem nada disso. Então, realmente a gente pode falar que, apesar do programa não ser terapia, ele é terapêutico, porque ele exibe um efeito comparado à medicação, por exemplo. Obviamente, de novo, né, se é 90% não é 100%, então sempre vão ter pessoas que vão precisar desse tratamento multidisciplinar, mas isso é tudo bem. Uma coisa não exclui a outra, né? E nesse tratamento acaba a pessoa, então, identificando os gatilhos dela também, né? Que a gente ouve muito falar disso, de gatilhos na alimentação, que seria isso que você comentou, né? Não estou com fome, é outra coisa que está me dando essa vontade de comer. Eu identificar o que me dá essa vontade, o que me gera essa compulsão. No Mindful Eating faz esse trabalho de identificar esses gatilhos das pessoas, então.
Cada semana a gente vai trabalhar uma habilidade, uma ou mais, né? Então, quando a gente tem semanas específicas em que a gente trabalha uma metodologia que se chama análise do comportamento em cadeia, e aí a gente consegue identificar se os comportamentos, os pensamentos, as sensações e as ações ligadas àquele gatilho que me levou a comer, né? Isso em um dos programas, né? Em outros, a gente consegue trabalhar os pensamentos para entender que tipo de pensamento está me levando a comer sem fome física. E a gente também tem nos programas todo esse trabalho de mais equilíbrio emocional, né, de desenvolvimento através do mindfulness, desse lidar comigo mesma, para que eu não precise da comida em todas essas vezes, né? Então, a gente consegue se nutrir de outras maneiras que a gente aprende no programa, e não é que não vai usar a comida, mas a gente entende que a gente pode sim aprender a atender às nossas reais necessidades. Tá, e Paula, isso que a gente ouve muito, né, e muita gente também acaba falando para os filhos, reproduzindo isso para os filhos também, porque eu via quando era pequena, tem que comer tudo, vamos comer até acabar tudo isso, raspar o prato, senão não tem sobremesa, essa obrigação, né, obrigar a criança a comer sem ela estar com fome, acaba desconectando ela do corpo dela em questão assim de consciência corporal, porque ela talvez se a gente não forçar nada, ela vai crescer tendo mais consciência da fome, quando ela entender que ela está satisfeita, não comer mais do que o necessário. Isso daí, então, essa fala, essa obrigação que a gente acaba, né, fazendo nas crianças, muita gente acaba reproduzindo isso, pode, então, atrapalhar nessa consciência? Sem a menor dúvida. A gente costuma falar nos programas de Mindful Eating que a gente vai recuperar uma habilidade que, na verdade, a gente perdeu. Porque o bebê, ele sabe quando ele come, quando para de comer, quando quer isso. Então, às vezes, quem tem criança percebe os padrões, assim. Às vezes, uma semana só quer fruta. Aí, na outra, só quer carne. Aí, na outra, tá mais equilibrada. Aí, um tempo, come pouco. Aí, depois disso, para de comer, né? Só que a gente aprende a não confiar nesses instintos, né? Então, a gente poderia dizer que o desmame guiado pelo bebê, por exemplo, está para o Mindful Eating para a criança, para que ela não perca essas habilidades, né? E até ajudar os pais a lidar com isso, como o Mindful Eating estaria para o adulto, né? Então, sim, se eu puder fazer um pedido, não obrigue as crianças a comerem até o final, né? É óbvio que a gente precisa estar preocupado, porque né, é pai, enfim, mas observar um tempo, olhar para essa sabedoria inata que a gente tem, mas a gente às vezes tá com muito mais medo de confiar nela, né? Paula, antes de chamar aqui o quadro Dica da Semana, eu queria chamar o quadro Organiza Aí com a Mônica Vieira, que é uma personal organizer, e ela dá dicas maravilhosas aqui de organização na vida, não só na casa, hein? E na casa também. Então vamos ver aqui qual é o assunto de hoje, que uma vez por mês ela tá aqui dando dicas pra gente. Nessa época, então, da quarentena, um monte de gente tá aproveitando, né, pra poder organizar a casa. Então fica aí a dica. Organiza Aí. Oi, eu sou a Mônica Vieira e para quem não me conhece ainda, está chegando por aqui agora, eu sou Life Coach, aquela mãozinha amiga para organizar aquela manhã mais leve, aquela rotina mais gostosa e entender um pouco sobre esse mundo de mães, brinquedos, organização e rotinas mais tranquilas. Bom, no nosso último papo aqui, para você que chegou agora, a gente falou sobre o número de brinquedos e essa dificuldade de muitas coisas, muitas decisões. Hoje a gente vai falar sobre armazenamento ou onde guardar esses brinquedos. Guardar os brinquedos pode ser um desafio tão grande, tanto quanto escolher o que vai ficar. Onde colocar os brinquedos pode ser algo muito divertido quando imaginamos nossa própria trajetória de brincar. Dependendo de cada idade, podemos falar da descoberta das gavetas de roupa,
Bom, na minha casa, as minhas filhas tiravam uma por uma e eram fraldas de tecido passadas, tá, gente? Botavam todas no chão e abriam. Vocês podem imaginar o caos. Quem nunca? Panelas no armário da cozinha, aquele festival de panela andando pela cozinha, potes de plástico e por aí vai. Se você imaginar como seria a rotina ideal para brincar, organizar e guardar, eu diria sempre que é aquela que as crianças podem participar ativamente. Já falamos sobre a quantidade de brinquedos na hora de brincar e na hora de guardar também não é diferente. Portanto, imaginando que você já passou pela etapa de escolher realmente o que as crianças brincam e se divertem, imagine agora que armazenar deve ser um processo fácil, acessível e que elas consigam fazer sozinhas. Reduzir nossas expectativas em relação à perfeição de objetos em perfeita ordem é um conselho que sempre passo aos meus clientes. Uma casa com brinquedos fora do lugar é uma casa onde existe liberdade e alegria. Saber a hora de guardar também. Por isso, vai lá a dica maravilhosa. Escolha caixas maiores, prateleiras da altura deles e construa a rotina de colocar de volta todo mundo na sua casinha no final da brincadeira do dia. Essa é uma coisa que eu vou estar sempre falando aqui. Tudo que tem lugar para voltar não passeia pela casa toda, tá? Então guarda essa dica aí valorosa. Quando as coisas não têm lugar para voltar, elas passeiam por todos os lugares da casa e dá aquela impressão de que nunca está organizado. Então, dá uma pensada aí, por que os brinquedos estão passeando pela casa? Caixas difíceis de abrir, tampas pesadas ou mesmo prateleiras que precisam de escadinhas podem tornar essa tarefa mais difícil. Por isso, escolha tudo de maneira mais prática possível. Ter um lugar para voltar é a chave para que no final do dia, quando todos forem dormir, a casa retorne ao seu estado de tranquilidade e na manhã seguinte você não levantará, já aflita, com tudo solto pela casa. E esse nosso papo não é sobre perfeição ou estética somente, mas sobre a funcionalidade da casa. Dependendo da idade dos seus filhos, isso vai te ajudar a ganhar tempo e qualidade nas suas manhãs, principalmente. Um novo hábito pode demorar a entrar na rotina de todos vocês, mas o ganho, no médio e longo prazo, será enorme. Se policie para que desde cedo você não execute as tarefas que seu filho ou filha pode fazer dentro de cada idade. Muitas vezes isso pode gerar em você um cansaço desnecessário. Acho que o espírito de colaboração deve ser cultivado desde cedo e sempre. Substitua o deixa que eu faço pelo vamos fazer junto? Que tal? Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Querendo mais dicas, vai lá, me segue nas redes, monica.lemontips no Instagram, também no Facebook e no meu site www.lemontips.com.br. Até o nosso próximo episódio e vamos colocar essas dicas em prática, hein, pessoal? Vamos agora então para o quadro Dicas da Semana. Paula, o que você indica aí para gente? Para quem está nos ouvindo, tem algum livro que queira indicar, algum filme, uma série? Nem precisa ser sobre o assunto, mas se quiser sobre o tema também não tem problema não. Eu acho que eu quero indicar uma série que tem no Netflix. Não é série, é um documentário que é super legal, que é sobre mindfulness, sobre atenção plena, mas de uma perspectiva bem ampla, se chama A Revolução do Altruísmo. Tem no Netflix e vai falar, tem vários dos grandes estudiosos de mindfulness e de um lama, né, que tem um livro que tem o mesmo nome, né, que é Matthieu Ricard. Ele esteve no Brasil em 2015, quando foi o lançamento do livro, e depois que a Netflix fez esse documentário. É super interessante e acho que também reconfortante para esses momentos que a gente está passando de pandemia e para a gente poder nos entender mais como humanos. Então acho que essa fica a minha dica para vocês. E aí de livro, para quem está pensando em como começar, todos os livros do Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, ele tem muitos livros iniciais que falam bastante dessa essência do mindfulness que a gente tentou trazer um pouquinho para vocês. E também, para quem estiver buscando algo mais prático, tem um livro que se chama Atenção Plena, que vem inclusive com um CD, e que esse é super indicado para iniciantes. Obrigada pela dica, Paula. Eu queria agradecer aqui por você ter topado vir para cá gravar com a gente.
E as pessoas que estão ouvindo aqui, se interessou pelo seu trabalho, como elas fazem para te encontrar nas redes sociais? Como você tá? Então, eu sou bem ativa no Instagram. Eu tô começando agora o meu canal do YouTube, então tá saindo vídeo toda semana. Mas sempre no Instagram vai ter tudo, porque tanto as agendas, ou quando eu tenho curso novo, a gente coloca no Instagram. E aí meu Instagram é DRA, né, de doutora, _Paula, _ Teixeira. Então, doutora, Paula, Teixeira. Mesmo dos grupos, né, a gente está com uma turma aberta agora de Mindful Eating, porque o de autocompaixão ele é presencial, né, então a gente faz em São Paulo, meu consultório junto com a minha sócia, que é psicóloga, perto da Unifesp, na Borges Lagoa, e lá também acontecem práticas e workshops presenciais, a gente faz lá no nosso espaço, mas, na dúvida, lá no Instagram tem todas as informações, e também tem agora o canal do YouTube, e tem o blog, mas acho que como página principal, lá no Instagram você vai achar tudo. Lá no Instagram tem o link pro YouTube também, é isso? Também. E pro blog. Isso. Legal, obrigada. Eu queria só lembrar aqui, então, os parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que eu comentei lá no começo do programa, se você puder contribuir, né, no nosso Catarse, tem parceiros que dão descontos. Queria agradecer aqui a todos eles, que é o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, tem a Egli Prema, que vende colar de âmbar e atendimento terapêutico também. O colar de âmbar ela envia pelos correios. Tem a Instinto Fotografia e Filme, que faz ensaios e eventos. Good Acessórios, que vende colares mordedores infantis e de adulto também, para o filho lá ficar mordendo, que é feito de material próprio para isso. Tem o Nini Bela, que é de moda infantil, também entrega pelos correios. Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, ambos já participaram aqui do podcast também, e eles fazem atendimentos online também. E a Helena Coloma, que faz maquiagem e também dá autocurso de maquiagem. A Muriqui, moda infantil. E a Nelly, que faz depilação, sobrancelha e massagem aqui em Campinas, se você for de Campinas ou região. Queria agradecer a todos os parceiros, as pessoas que nos acompanham aqui também, a você que está nos ouvindo. Obrigada, Paula, por topar gravar aqui com a gente, até nesse sentido aí, né, à distância também. Obrigada por ter topado participar desse programa. Obrigada a você. De maneira genuína, eu queria falar que eu adorei, Thaís, tanto a sua condução quanto o seu trabalho quando eu conheci, quando você entrou em contato. Parabéns para vocês e que todos vocês, seguidores da Thaís, possam se beneficiar desse trabalho, não só esse, mas todos. E eu tô saindo com o coração quentinho desse programa, que a gente possa reforçar as nossas conexões nesses momentos e que seja uma lição para a gente manter isso também depois, né? Muito obrigada. Obrigada, adorei ouvir e adorei tudo que eu aprendi aqui. Obrigada, Paula. Obrigada. E você que está nos ouvindo, então a gente se encontra de novo semana que vem, quarta-feira, com episódio novo aqui para você. Obrigada, até lá, tchau, tchau. A gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.